Olá pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanche. Para os que não me conhecem, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Qualis Concursos. Espero que todos estejam bem. E bom, hoje nós vamos falar de segurança da informação. É um assunto bem relevante aí na área de concurso público e onde são cobrados em diversos concursos, tá? Então, independente da área que você esteja estudando, esse assunto é muito bem-vindo para o seu estudo. Legal? Bom, hoje, dentro da matéria de segurança da informação, pessoal, eu escolhi o tópico de golpes e malwares, que é um assunto que cai bastante, tá? Então, já vamos começar aí lá para a parte dos slides. Antes da gente começar de fato a nossa aula, vamos lá. Hoje o nosso assunto vai ser engenharia social. A gente vai falar um pouco de engenharia social, a parte de golpes da internet. Depois a gente vai falar dos tipos de ataque de força bruta e por fim os malwares, tá? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas só há dois jeitos da gente ser atacado no mundo da web, tá? Todo mundo fala, você foi hackeado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pessoal, na verdade, há diversas formas disso acontecer, tá? Que é ou por engenharia social ou por força bruta, tá? Ou então também por malware, tá? Mas só que o malware é mais um tipo de infecção do que um ataque, legal? Bom, só antes da gente entrar efetivamente na aula, gostaria de convidar vocês para conhecer as nossas redes sociais. No YouTube, Qualis Concursos, tá? Se inscrevam aí no nosso canal. E se você está assistindo, pessoal, está gostando da aula, não se esquece de deixar aquele like, ajuda muito a gente, tá? E também segue a gente lá no Instagram, @QualisConcursos. E para quem quiser maiores informações, só acessar o nosso site, www.qualisconcursos.com.br. Eu também estou deixando a minha rede social aqui logo abaixo do vídeo, tá? Para quem quiser dar uma olhadinha. É prof.vinicius Guinanche, é só seguir lá no Instagram, legal? Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu deixei, né, os tópicos que a gente vai estudar e vamos começar aí logo com o primeiro tópico, que é o tópico de golpes da internet. Pessoal, golpes da internet tem tudo a ver com engenharia social, tá? E é exatamente nesse primeiro momento que a gente vai falar de algum deles. A gente vai começar, né, explicando aqui o que de fato é essa engenharia social e depois a gente vai falar de alguns tipos que podem ocorrer com a engenharia social de fato, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos definir logo de cara já o que é essa tal de engenharia social. Pessoal, a engenharia social ela é uma técnica, tá? Que é utilizada pelos hackers, pelos crackers, aquilo que a gente já conhece, tá? E logo como eu coloquei aqui, né, no primeiro tópico, é uma técnica de indução, tá? Então o que acontece, pessoal? O hacker ou o cracker, ele na engenharia social, pessoal, não é ele quem vai lá e pega as informações, tá? Eu gosto de falar que a engenharia social ela é uma armadilha, tá? Então, ó, repara aqui, ó, o usuário é quem cede as informações, clica em links duvidosos, instala algum software malicioso, e isso ocorre, pessoal, através de diferentes técnicas, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que são os diferentes meios e discursos que o atacante ali pode usar. Pessoal, a engenharia social ela não está restrita ao mundo da TI, tá? Por exemplo, alguém pode ligar para sua casa, passar um trote falando, olha, sua filha foi sequestrada. Isso é um tipo de engenharia social, tá, pessoal? Que é alguma forma, algum meio que o atacante usa para tentar induzir a vítima a ceder alguma informação, tá? Então ele faz alguma pressão na vítima, faz ali algumas coisas. A finalidade que ele faz isso, pessoal, é obter alguma informação sigilosa, tá? Ou financeira, ou alguma coisa que vá ali ajudar ele, tá? E aí o que ele faz? Ou então instalar malwares, tá, pessoal? Mas obviamente instalar malwares ali também tem alguma finalidade de obter alguma coisa, ok? Então vamos dar um prosseguimento aqui. Vamos fazer uma questãozinha rapidinho, só para a gente verificar mais ou menos o que é essa tal de engenharia social. Vamos lá. CESP 2013. Considere que uma mensagem de correio eletrônico supostamente vinda do provedor de internet, sob alegação de que o computador que recebia a mensagem estava infectado por um vírus, sugeria que fosse instalada uma ferramenta de desinfecção. Considere
ainda que, na verdade, a ferramenta oferecida era um programa malicioso que, após a instalação, tornou os dados pessoais do usuário acessíveis ao remetente da mensagem. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que houve um ataque de engenharia social. Tá, vamos analisar a questão aqui primeiro, pessoal. Considere que uma mensagem de correio eletrônico supostamente vinda do provedor de internet, sob a alegação de que o computador que recebia a mensagem estava infectado por um vírus. Pessoal, o provedor de internet nunca vai fazer isso, tá? Pode ter certeza, você nunca vai receber uma mensagem do seu provedor de internet. Só para deixar claro, o provedor de internet é aquele cara, aquela empresa que te fornece a internet. Então, Vivo, TIM, Americanet, existem várias, tá? Ele nunca vai te enviar uma mensagem. Pior ainda seria sugerir que se instale uma ferramenta de desinfecção, tá? Isso nunca vai acontecer, pessoal. Considere ainda que, na verdade, a ferramenta oferecida era um programa malicioso, obviamente, tá, pessoal? O que deve ter acontecido? Alguém se passou pelo provedor de internet, tá? Após a situação hipotética da instalação desse programa malicioso, tornou os dados pessoais do usuário acessíveis ao remetente da mensagem. Provavelmente ele deve ter instalado alguma backdoor, alguma coisa do tipo. A gente vai ver isso depois, tá? Então, por meio da engenharia social, permitiu que fosse instalado um software malicioso, tá? Nessa situação, é correto afirmar que houve um ataque de engenharia social. Correto, pessoal. O gabarito dessa questão foi dado como certo, tá? E a questão tá ok. Legal? Muito bem. Bom, agora, pessoal, vamos entrar já nas técnicas de engenharia social, tá? Como eu falei, ela não está restrita ali à parte de TI, mas dentro da parte de TI, pessoal, existem várias técnicas que são utilizadas, tá? Aí já envolve aí um conhecimento de TI, obviamente, tá? De programação, ali alguma coisa do tipo, para fazer o uso dessas técnicas. Então a primeira que a gente vai conversar é o phishing, tá? Pessoal, essa técnica cai muito em concurso, tá? Muito. Então vamos lá, phishing é o tipo de fraude por meio do qual o golpista tenta obter dados pessoais, financeiros de algum usuário, pela técnica combinada de meios técnicos e engenharia social. Pessoal, o phishing ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer tanto por e-mail quanto pelo browser, tá? E também não tem problema nenhum. Então, por exemplo, sabe quando você acessa lá o banco, só que ao invés de você acessar o Banco do Brasil, você acessa o Banco do Brasil? Então, isso já seria um exemplo de phishing, tá? Você acessa um site falso achando que está acessando um site verdadeiro. Ou, por exemplo, você acessa o Banco Santo André. Já aconteceu isso com você? Ao invés de acessar o Banco Santander, você acessa o Banco Santo André. Ou então você recebe um e-mail de uma instituição que você acha que você pertence a ela, né? Você recebe o clientes@bradesco.com.br. Aí não, né, pessoal? Aí fica complicado. Legal? Bom, além disso, pessoal, o que pode acontecer aí também, tá? Vamos ver alguns tipos de ações que podem ser phishing, tá? Então, por exemplo, você recebe uma mensagem tentando se passar por uma comunicação, tentando passar uma comunicação oficial de uma instituição conhecida, por exemplo, um banco, alguma instituição governamental, alguma coisa a que você pertence. Legal? Bom, eles também podem atrair a atenção do usuário para obter alguma vantagem financeira. Então, por exemplo, clique aqui para ganhar clique aqui, digita a senha da sua conta para você ganhar 200 milhões de reais, tá? Outra hipótese, informa que a não execução dos procedimentos, como por exemplo pagar um boleto falso, pode trazer consequências sérias. Então ela te manda um boleto, fala, se você não pagar esse boleto, seu nome vai para o Serasa. E aí o cara já tem tanto boleto para pagar que ele nem sabe mais o que ele está pagando. E aí ele vai e acaba fazendo o pagamento aí desse boleto sem saber o que ele está de fato pagando, né? Outra hipótese, induz o usuário a fornecer informações privilegiadas, instalar algum software malicioso, que foi o caso da questão, né, que a gente comentou agora há pouco. Ou então solicitar algum tipo de recadastramento. Seu cadastro aqui na nossa instituição está desatualizado, clique no link e tente e faça o recadastramento.
Pessoal, uma vez eu já quase caí num... Quase caí não, né? O cara tentou fazer eu cair num golpe desse. E foi engraçado, né? Porque eu tava fazendo uma compra no Mercado Livre e aí eu recebi um e-mail, compras.mercadolivre, falando lá só para eu enviar alguns dados pessoais, né? Aí eu fui olhar o remetente, era um remetente, era compras.mercadolivre@gmail. Eu falei, não, o Mercado Livre não vai me mandar uma informação com @gmail. Seria meio sem nexo isso. Legal? Bom, pessoal, então esse é o phishing, tá? Eu coloquei essa foto aqui, pessoal, justamente como se a gente estivesse forjando um site falso, tá? Então você acha que é o site verdadeiro, mas na verdade é o site falso. Legal? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui numa questão para a gente concretar aqui o assunto. Então vamos lá. Phishing é o tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros, beleza, de outro usuário da internet, utilizando, por exemplo, páginas falsas de comércio eletrônico e redes sociais, bem como mensagens eletrônicas que contenham formulários de solicitações falsas de cadastramento. Correto, pessoal? Foi o que a gente comentou até agora. Legal? Então, gabarito da questão certo. Bom, nosso próximo assunto aqui é o farming, tá? Pessoal, toma cuidado que ele parece muito com o phishing, tá? Então vamos devagar aqui, eu vou explicar o farming e depois eu explico a diferença entre os dois. Então, o farming é bem tranquilo, pessoal. É um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio da alteração do DNS. Pessoal, aqui é necessário um conhecimento prévio, tá? DNS. Se você não lembra, pessoal, o que é esse tal de DNS, eu vou até ficar um pouquinho maior aqui para poder explicar isso para vocês. Se você não lembra o que é DNS, pessoal, DNS é um tipo de serviço, tá? Domain Name Service, ok? Que faz ali a parte de... Ele atrela um IP a um nome, tá? Então, por exemplo, o www.google.com.br ele está atrelado a um IP, tá? E para que não fique muito difícil, pessoal, da gente ficar fazendo isso, a gente usa um servidor DNS para isso, tá? Por exemplo, imagine se toda vez que eu tivesse que entrar no Google, eu tivesse que saber o IP do Google, o IP do Facebook, o IP do Hotmail, o IP do Gmail, o IP de todos os sites que eu entro. Seria meio estranho isso, né? Só que, pessoal, o que é esse tal de farming? O farming é quando eu mexo na alteração desse DNS, tá? Então, o que eu pego? Eu pego aquele nome e ao invés de eu apontar para o IP verdadeiro, eu aponto para o IP falso. Vamos voltar lá para o slide para a gente entender melhor aqui. Então, ó, repara que aqui eu tenho o usuário, tá? Que seria o meu consumer. E aí aqui, o meu usuário, ele tenta acessar um site real, que seria esse daqui. Só que aí, pessoal, aqui tem, né, os servidores da empresa, tá? E aqui está o meu servidor de DNS. E aí, pessoal, o que é esse ataque? É quando o criminoso, ele altera o servidor DNS local, tá? Pode ser local ou pode ser na internet também, tá? Mas, pessoal, geralmente, toda rede LAN tem um servidor DNS. E aí fica fácil de alterar isso, tá? Então, logo que você pedir pelo site, tá? Por exemplo, poderia ser o Facebook, poderia ser o site de um banco. Ao invés desse servidor DNS aqui te redirecionar para o real, ele te redirecionaria para o falso, tá? Ó, repara logo nesse exemplo aqui abaixo que ele acessa um site aqui, ó, http, não sei se vai dar para ver, http.fbaction.net, tá? Que seria um site falso do Facebook. Mas repara que a página do Facebook é idêntica, legal? Então esse é o ataque de farm. Deixa eu ficar grandão aqui novamente, só para explicar essa diferença para vocês, pessoal. O phishing, tá? Repara que o phishing é quando a gente induz, a gente se passa por alguém que a gente não é, tá? Então, basta você olhar o remetente do phishing. Já no farming, pessoal, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque tem a alteração do DNS, tá? E quando ocorre essa alteração do DNS, já é um pouco mais difícil da gente compreender, tá? Vamos voltar lá? Vamos fazer, acho que tem uma questão pra gente fazer aqui. Legal, vamos ver aqui então.
FCC 2014. Ao tentar entrar em algum site de comércio eletrônico para comprar produtos de seu interesse, Maria percebeu que estava sendo redirecionada para sites muito semelhantes aos verdadeiros, mas que não ofereciam conexão segura nem certificado digital. Pela característica do problema, é mais provável que Maria esteja sendo vítima de letra E, farming, né, pessoal? Então, gabarito letra E. Pessoal, só quero comentar uma coisa rapidinho aqui, que é semelhante, que não ofereciam, esse momento aqui que ele fala, não ofereciam conexão segura nem certificado digital. Eu vou voltar aqui no nosso exemplo, tá? Repara, pessoal, não sei se vai dar para enxergar aqui, mas se não der para enxergar, eu vou deixar o link dos slides aí, tá, pessoal? Depois vocês podem ir lá conferir. Repara aqui que o HTTP, ele não tem nenhum site, ele não tem aquele cadeadinho, tá? Justamente porque ele é HTTP. Se ele tivesse o HTTPS, provavelmente ele teria sim o cadeadinho, tá? Esse cadeadinho significa que é um site seguro, é um site confiável, é um site com certificado digital, tá? Isso eu geralmente explico na aula em que a gente fala de assinatura, certificado digital. Só que, pessoal, o que acontece? Como não tem esse certificado, obviamente é um site não seguro. Se você tentar acessar o Facebook, você vai reparar que aqui é um HTTPS. Ah, legal, professor, mas e se eu comprasse um certificado digital e colocasse aqui? Pessoal, se você fizer isso, tá? Ou melhor, você não precisa nem comprar o certificado digital. Qualquer um pode gerar um certificado digital. Só que aí, pessoal, vai aparecer aquilo que eu não sei se vocês já viram, falando, olha, a sua conexão não é segura, você deseja realmente continuar? Aí você fala, sim, desejo, tá? Então, pessoal, isso é o tal do certificado digital, legal? Aí numa aula de segurança da informação, a gente detalharia esse assunto um pouquinho melhor. Legal. Pessoal, o próximo que a gente vai conversar é o tal do hoax, tá? E aqui nessa época de coronavírus, né, provavelmente é um assunto bem legal para futuramente cair em um concurso, tá? Então, pessoal, o hoax é uma mensagem que possui um conteúdo alarmante ou falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autor alguma instituição, empresa importante, tá? Uma instituição governamental. Geralmente é um boato, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser uma empresa, pessoal. Então, por exemplo, clique aqui para ver as fotos de não sei quem, tá? Ou alguma fake news, alguma coisa do tipo, tá? Por exemplo, o Bolsonaro falou isso, clique aqui para ver o vídeo, legal? E aí, pessoal, a intenção é justamente essa, tá? Espalhar fake news. Obviamente, quando você clica, pode conter ali algum conteúdo, algum código malicioso, tá? Algum malware, que a gente vai falar daqui a pouco. Pessoal, vale ressaltar também que ele pode afetar a disponibilidade, né? Que é um dos princípios da segurança da informação. Se você já estudou esse assunto de segurança da informação, provavelmente você deve conhecer ali os princípios, né? O princípio da confidencialidade, o princípio da integridade, da autenticidade e o princípio da disponibilidade, tá? Então aí nós temos o mnemônico DICA, tá? Que a gente poderia comentar em uma outra aula também. Legal? Bom, e isso, pessoal, faz com que seja comprometida a disponibilidade da caixa de e-mail. Além disso, também como compromete a autenticidade do remetente. Legal? Bom, então isso é o tal do hoax, pessoal. Hoax é o famoso boato. Bom, por fim, pessoal, chegamos ao spam. O spam, acredito que já todo mundo deve até conhecer, né? O spam, pessoal, são e-mails não solicitados, tá? Geralmente, quando você recebe um spam, você pode acessar aquele tipo de conteúdo, tá? Sei lá, por exemplo, eu gosto de correr, então eu vou receber bastante mensagem de tênis de corrida, tá? Mesmo eu não solicitando aquilo, tá? Mas repara que tem a ver com o meu gosto. Esses e-mails, pessoal, eles são enviados de forma massiva, tá? Então, geralmente eles não são direcionados, tá? Sei lá, por exemplo, eu posso receber e-mail de praticante de tiro com arco e flecha. Legal? Eu não pratico isso, mas eu posso receber conteúdo desse tipo, tá? E aí, muitas vezes, essas propagandas, elas acabam acertando por tentativa e erro, pessoal. Às vezes acerta, o cara vai lá e compra por spam, tá? Pessoal, além disso, tá? O spam não necessariamente ele tá atrelado somente à propaganda, tá? Mas o spam ele pode ter ali alguma coisa, alguma disseminação de golpes, tá? Pode ter ali alguma das técnicas que a gente conversou,
uma venda ilegal de produtos, tá? E vamos ver o que o spam afeta. Então, ó, primeira coisa, a perda de mensagens importantes, tá? Então, por exemplo, se a sua caixa de e-mail ela encheu, provavelmente você pode acabar ali perdendo algumas mensagens. Conteúdo impróprio ou ofensivo, né? Quem nunca recebeu aqueles e-mails de Viagra, aquela coisa muito chata, galera. Você acaba gastando um tempo desnecessário, né? E acaba também não recebendo e-mails importantes devido à lotação da caixa de correio eletrônico. Legal? Bom, pessoal, então esses daí foram os golpes da internet, tá? Nós já finalizamos aí o nosso primeiro assunto, legal? E agora vamos aí para o nosso próximo assunto, que são as formas de ataque. Pessoal, vale ressaltar o que aqui nos golpes da internet, ou seja, na engenharia social, a gente trabalhou o tempo inteiro com o usuário cedendo as informações para o atacante, tá? Então repara que o atacante ele só coloca a armadilha lá e o próprio usuário fornece essas informações para o atacante, tá? Então esses são os golpes da internet. Esses são as técnicas de engenharia social. Professor, existem outras? Óbvio, isso é com certeza. Claro que existem outras. Entretanto, pessoal, não cabe a essa aula trazer todas as formas de engenharia social. Por quê? Porque muitas não caem em concurso, tá, pessoal? Então, essas são as principais que vocês podem encontrar no mundo dos concursos. Legal? Bom, então vamos lá. Vamos agora partir aqui para as formas de ataque. Pessoal, nas formas de ataque, nós encontramos essas aí, tá? Vulnerabilidades, scan, spoofing, sniffing, força bruta e DDoS. Vamos aí entender o que é cada uma delas. Pessoal, vulnerabilidade não é uma forma de ataque, mas sim um conceito aí para a gente começar a compreender isso, tá? Então, o que são vulnerabilidades? Vulnerabilidades, pessoal, é alguma coisa que é uma brecha, tá? Que pode ser explorada por um sistema, por uma pessoa, por um atacante, por alguma coisa, tá? Então, por exemplo, né, eu até coloquei aqui alguns exemplos. Então, falha no projeto, ambiente desatualizado, várias coisas, tá? E aí, pessoal, vou até ficar grandão aqui novamente. Você acredita que uma pessoa, ela é uma vulnerabilidade? O que vocês acham? Pessoal, uma pessoa depende de onde ela está, tá? Ela pode ser tanto uma ameaça quanto uma vulnerabilidade. Por exemplo, se é uma pessoa, um usuário comum da empresa, tá? Se ele não tem más intenções, ele pode sim ser uma vulnerabilidade, tá? Porque ele pode acabar instalando ali um malware, algum código malicioso, alguma coisa do tipo. E também ele pode ser uma ameaça, tá? Se é um usuário mal intencionado que está ali dentro da empresa, ele pode ser uma ameaça para a empresa, tá? Então toma cuidado com isso, pessoal. Vulnerabilidade e ameaça. Toma cuidado em distinguir bem isso, ok? Por exemplo, o firewall desatualizado, vocês acham que ele é uma ameaça ou uma vulnerabilidade, tá? Como vocês podem observar ali no exemplo, tá? Que eu deixei aqui no slide, obviamente que ele é uma vulnerabilidade, ok? Vamos lá então, pessoal. Já que a gente falou aí bastante já de vulnerabilidade, vamos aqui de fato para as formas de ataque mais importantes. A primeira que a gente vai começar, pessoal, é o tal do scan, tá? O scan, ele é conhecido como uma varredura de redes, tá? Então, pessoal, o que acontece com o scan? O scan, pessoal, é quando a gente busca uma vulnerabilidade dentro da rede. Por exemplo, existem diversos tipos, pessoal, de varredura que eu posso fazer, tá? Por exemplo, eu posso pesquisar pelas portas, tá? Se tem alguma porta aberta. Geralmente, o computador, ele possui 65.300 e alguma coisa de porta, tá? Por exemplo, existem algumas portas padrão, tá? Por exemplo, a porta do HTTPS é a porta 8080, tá? E aí eu posso tentar fazer alguma conexão, achar alguma brecha nessa porta 8080. Se eu quiser saber, por exemplo, se o serviço SSH está funcionando, eu faço um telnet na porta 22. Se eu quiser saber se o FTP está funcionando, eu faço um telnet na porta 21, tá? Então, pessoal, tem diversos tipos de serviços que podem deixar essas portas abertas. E aí, tá, professor, mas legal, a porta está aberta, significa que eu posso entrar assim? Não, pessoal, geralmente não é bem assim, tá? Você vai precisar de uma autenticação,
tá? Por exemplo, no SSH você vai precisar de um usuário e senha. E aí, só que, legal, então a porta está aberta e eu preciso de um usuário e senha. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso usar um ataque de força bruta, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? O que seria esse ataque de força bruta? Eu pego uma lista, tá, com milhares de usuários e milhares de senhas. E aí, por exemplo, eu fico uma semana, tá? Eu crio um programa que faça isso por mim, óbvio que eu não vou ficar testando senha por senha. Eu crio um usuário, um programinha, tá? Um mini script que faça isso pra mim e fique testando lá toda hora aquele monte de usuários e senhas que eu tenho. Legal? E aí ele vai ficar tentando lá até que uma hora ele consegue entrar. Se a senha não for muito forte e tal. E aí pronto, eu já consigo acessar o ambiente que eu queria, tá? Que eu queria invadir, por exemplo. Legal? Próximo. Bom, pessoal, o próximo é o tal do spoofing, tá? O spoofing, ele pode ser aplicado tanto por e-mail ou IP, tá? O que é o spoofing, pessoal? O spoofing, ele é um ataque à integridade, um ataque à autenticidade, tá? Ele consiste em se passar por alguém que eu não sou, tá? Então, ó, pessoal, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. O exemplo de spoofing via IP e o exemplo via e-mail. Legal? Então vamos observar aqui, ó. Eu tenho o host A e tenho o host B. Ó, o meu source IP ou o meu IP de origem é o 172.15.1.6. Então, 172.15.1.6. Essa aqui é a minha identificação na minha rede LAN, tá? E aí eu quero enviar um pacote aqui para o servidor, ok? E o meu servidor é o 10.0.0.25. E aí o host A foi lá e enviou. Então, ó, repara que ele está aqui, ó, source IP 172.15.1.6, que é o mesmo do host A. Aí o host B, pessoal, que é o cara malicioso aqui, tá? Que é o atacante, o IP dele, pessoal, é 172.14.0.5. Só que repara aqui, ó, que ele tem um spoofed source IP, que ele fez o quê? Ele fez um spoofing do IP desse cara aqui, tá? E aí repara que quando ele envia o pacote, ele não envia com o IP dele, ele envia com o IP do host A, tá? 172.15.1.6. Então isso é o IP spoofing, tá? É eu me passar pelo IP de alguém que eu não sou, ok? Isso, pessoal, também pode acontecer via e-mail, tá? Então, por exemplo, ó, repara que você não precisa estar mal intencionado para você enviar um spoofing, tá? Para você cometer isso. Ó, repara aqui, pessoal, que o computador da Alice, essa aqui é a Alice, e ela foi infectada por um malware, tá? Como ele diz aqui, ó, Alice's computer gets infected by malware. Então o computador dela foi infectado por um malware. E aí, ó, o malware, ele coletou, ele pegou o endereço de e-mail do Bob e do Charlie. Então aqui está o endereço do Bob e do Charlie. E aí o que ela fez? A Alice, ela enviou, ó, the malware sends email to Charlie, forging email address of Bob. Então a Alice, ela forjou o e-mail do Bob, ela se passou pelo Bob para enviar um e-mail para o Charlie, tá? Isso é muito comum acontecer. Pessoal, eu mesmo, tá, já passei por isso, tá? Eu já recebi e-mail de mim mesmo, tá? Se passando por banco, tá? Isso obviamente é um malware, ok? Que pode fazer isso. Mas não necessariamente também pode ser um malware, pode ser alguém mal intencionado, tá? E essa técnica a gente chama ela de spoofing, legal? E aí ela pode acontecer tanto via e-mail ou via IP, legal? Próximo assunto. Bom, nós temos também, pessoal, o tal do sniffing ou sniffer, ok? E aí, pessoal, aqui o legal, tá? Sempre quando eu falo de sniffing ou de sniffer, a gente pode traduzir isso como farejador, tá? Ou seja, se você digitar sniffer sniffing, né? No Google, você vai ver que vai aparecer alguns cachorrinhos farejando alguma coisa, tá? Pessoal, o sniffing, ele consiste na interceptação de tráfego, tá? Então consiste em eu ficar vendo, né, uma conversa entre duas pessoas. Por exemplo, eu posso tentar analisar um tráfego entre um celular e o roteador,
para tentar descobrir a senha do Wi-Fi, por exemplo, tá? Então repara, ó, que aqui eu tenho um atacante, né? E ele está escutando a conversa entre esses dois. Ah, professor, mas essa conversa, ela não pode ser criptografada? Pessoal, é óbvio que pode, tá? Não tem problema algum. E aí, só que assim, se esse cara tiver conhecimento, ele consegue descriptografar a conversa. Só que, pessoal, também tem um problema. Eles também podem estar usando uma conexão não criptografada. Por exemplo, pode ser um usuário acessando um servidor, usando o protocolo Telnet. E como a gente bem sabe, o protocolo Telnet ele não é criptografado. A mesma coisa seria um servidor HTTP. O servidor HTTP ele também não é criptografado, tá? Somente o HTTPS. Legal? Só tomar uma aguinha aqui para levantar o moral, senão a voz não aguenta. Legal, pessoal. Bom, essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, pessoal, é uma técnica. Eu não coloquei nos slides, mas eu acho interessante vocês saberem, tá? Que é a técnica do man in the middle, ou também chamado homem do meio. Ah, professor, e o que é essa técnica? Provavelmente meu rosto está escondendo aí, né? Então, meio provável que vocês não consigam ver, tá? Mas eu vou explicar aqui, fiquem tranquilos, tá? Então, o que é essa técnica? Então, repara aqui que a gente tem uma comunicação entre o usuário e um servidor, por exemplo. O man in the middle é quando a gente combina duas técnicas, pessoal. A gente combina tanto a técnica de sniffing quanto a técnica de spoofing, tá? Que foi essa que a gente viu anteriormente. Então, o que é o man in the middle? Primeiramente, pessoal, o man in the middle, ele começa utilizando o sniffing ou sniffer, tá? Para interceptar a comunicação entre os dois. Então, ele começa a fazer o quê? Ó, deixa eu escutar aí o que vocês estão fazendo, tá? Depois de um tempo, pessoal, o que ele faz? Ele começa a mandar mensagens para o usuário falando que ele é o servidor, tá? Ou seja, spoofing, ok? E ele também começa a mandar mensagens para o servidor falando que ele é o usuário. Então, ele também começa a mandar spoofing para o servidor, tá? Então, repara que ao mesmo tempo ele escuta e ao mesmo tempo ele envia mensagens se passando por quem ele não é, tá? Quando a gente combina, pessoal, essas duas técnicas de spoofing e sniffing, a gente tem uma técnica chamada man in the middle. Legal? Pessoal, outra coisa que vale a gente ressaltar aqui, tá? É que o sniffing, ele pode acontecer tanto por software quanto por hardware. Se você assistiu Batman, se eu não me engano, acho que é Batman vs Superman, o filme, vocês vão perceber que tem um momento que, se eu não me engano, acho que é o Bruce, ele coloca tipo uma presilha, né, um pregador, num fio, e esse fio começa a roubar informações, tá? Essa presilha, ok? Isso é uma técnica de spoofing via hardware. Ou então, por exemplo, se você assistiu também Mr. Robot ou Mr. Robot, você vai observar que tem um momento em que dentro da empresa ele coloca um aparelhinho, tá, dele. Aí ele conecta um cabo de origem e um cabo de destino, tá? E aí todas as comunicações começam a passar por dentro desse aparelho, legal? E aí nisso ele está interceptando a comunicação, ele está escutando para ver o que ele consegue obter. E isso também pode acontecer via software, tá, pessoal? Dentro aí de uma rede local, é bem comum, beleza? Bom, então por enquanto é só, vamos dar prosseguimento aqui à nossa parte de força bruta. O próximo, pessoal, é a própria força bruta, tá? E o que é essa tal de força bruta, pessoal? Ah, professor, quer dizer então que dentro do tópico de força bruta a gente tem um tipo de ataque que se chama força bruta? Exatamente, tá? E o que seria isso, pessoal? O ataque de força bruta, ele consiste em adivinhar por tentativa e erro o nome de usuário e uma senha. Então, pessoal, como eu falei para vocês, tá? Por exemplo, eu tenho ali, vamos supor que eu tenho o seu e-mail do Facebook, o que não é difícil de conseguir, tá? E aí o que eu começo a fazer? Eu crio um programa que fica testando ali o usuário e senha,
sei lá, ele testa ali mais ou menos uns 1000 usuários por segundo. Melhor, umas 1000 senhas por segundo, tá? Uma hora eu vou chegar na sua senha, tá? É por isso, pessoal, que para evitar esse tipo de ataque, a gente recomenda o uso de senhas fortes, trocar as senhas frequentemente, não usar senhas repetidas, não usar senhas padrões, como por exemplo data de aniversário, nome, sequências como 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, tá? E colocar senhas que por exemplo, não façam sentido, tá? Por quê? Porque geralmente, pessoal, demora um pouco para o atacante conseguir descobrir aquela senha, tá? E é legal também que você sempre troque as suas senhas, tá? Não utilize, por exemplo, vou utilizar a mesma senha para o meu banco, a mesma senha para o meu Facebook, a mesma senha pro meu e-mail, tá? Obviamente isso não é uma alternativa legal, beleza? Ok. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso assunto, agora a gente chega ao nosso último tipo de ataque. E pessoal, esse aqui é de longe o que eu acho mais legal, tá? O ataque de negação de serviço é uma técnica utilizada, pessoal, quando a gente quer derrubar um serviço. Por exemplo, se vocês procurem aí, pessoal, procura no Google o dia em que a internet parou. Como que a gente faz para a internet parar, pessoal? É só a gente derrubar um dos servidores DNS, tá? Os maiores servidores de DNS. Se eu não me engano, a gente tem 8 que são os maiores servidores, tá? Óbvio que isso não é tão fácil quanto parece, tá? Mas isso já aconteceu. E isso foi feito através de um ataque de negação de serviço, tá? Lembra que eu falei que o ataque de DNS é quando a gente atrela um nome a um IP? Se esse servidor cair, pessoal, obviamente a gente acaba perdendo ali o acesso àquele site pelo nome. A gente só conseguiria acessar pelo IP, tá? Só que, obviamente, pessoal, hoje a gente já tem redundância de servidores DNS, então dificilmente alguém vai conseguir fazer isso de novo, legal? E outra, também não tem nenhuma vantagem de ficar fazendo isso, né? Qual que seria a parte legal de fazer isso? Acredito eu que nenhuma, tá? A não ser que você não tenha nada para fazer na sua vida. E o que é esse ataque DNS, pessoal? O ataque DNS é quando eu tenho alguns computadores zumbis, tá? A gente vai ver que a gente pode instalar malwares no computador, que são os famosos bots, tá? Aí a gente acaba criando uma botnet, que é o que a gente tem aqui. E através de um controlador, a gente manda, tá, todos esses usuários aqui acessarem ao mesmo tempo um servidor, tá? Um servidor web, por exemplo. E aí, pessoal, esse servidor web, ele vai acabar recebendo tanta requisição, tá, que ele não vai conseguir dar conta e ele vai ser obrigado a ficar offline, tá? Se vocês forem reparar, pessoal, vou até ficar um pouco maior aqui para explicar isso para vocês. Se vocês forem reparar, isso também pode acontecer, por exemplo, quando você tenta acessar quando a gente acessa, por exemplo, um site de concurso público que foi publicado o resultado, ou quando a gente acessa ali o Enem, quando saem as notas. É tanta gente acessando o site ao mesmo tempo, pessoal, que acaba deixando aquele site offline, tá? E é exatamente isso que acontece com o ataque de DOS, tá? Só que isso acontece, pessoal, quando de uma forma intencional, tá? De uma forma intencional a gente acaba derrubando o site. Legal? Bom, pessoal, então finalizamos aqui mais um tópico, tá? Que foi o tópico de formas de ataque. E vamos lá para o nosso último tópico, pessoal. E aí, um tópico já um pouquinho mais longo, que é o nosso tópico de malwares. Legal? Então, entramos aqui no nosso tópico de malwares, tá? Aqui eu trouxe... Pessoal, eu já quero ressaltar, tá? Que todos os desenhos que forem ser usados nesse... Deixa eu... Vou até me esconder aqui para que vocês possam verificar um pouquinho melhor. São esses aí os nossos malwares. Legal? Deixa eu até mostrar para vocês. Bom, são esses os nossos malwares, tá? Vou mostrar aí para vocês. E vamos lá. Eu já quero ressaltar aqui, pessoal, que todos os desenhos que vocês observarem aí, eles são encontrados na cartilha de segurança do CGI-BR, tá? Isso é público para todo mundo, qualquer um pode acessar. Se chama Cartilha de Segurança para a Internet.
qualquer um pode encontrar isso na internet. Basta que você digite no Google, tá? E lá tem todos esses desenhinhos que vocês vão ver que eu utilizei aqui. Legal? Pessoal, então, só para que vocês possam observar melhor, tá? Nós temos esses malwares aí. Ah, professor, tem mais? Óbvio que tem mais, tá, pessoal? Esses são os principais, tá? Os que mais caem em concurso. Então, nós temos o vírus, tá? Todo mundo tem a mania de achar, pessoal, ah, meu computador tá com problema, tá com vírus. Ah, meu computador isso tá com vírus. Pessoal, o vírus, ele é só uma subcategoria de malware, tá? Então, nós temos o vírus Worm, Bot, Spyware, Backdoor, Trojan Horse e o Rootkit, tá? Esses eu diria que são os principais. Óbvio que tem as subcategorias dentro deles e a gente vai analisar cada uma a uma. Legal? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês saibam é que a palavra malware, ela vem da abreviação de malicious software. Legal? É apenas isso que eu quero que vocês saibam nesse momento. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro malware e o mais conhecido de todos, que é o tal do vírus. Tá? Pessoal, o vírus, o que eu quero que vocês decorem que vocês aprendam em relação ao vírus, tá? O vírus, assim como acontece, por exemplo, quando você pega um vírus na vida real, tá? O vírus, ele é sempre um hospedeiro, tá? Então ele nunca funciona sozinho, ele nunca é um arquivo isolado. Ele precisa de um outro arquivo para se inserir nele, tá? Outra coisa, o vírus, ele nunca é executado sozinho. Tá? Então ele sempre precisa da ação do usuário. Então, por exemplo, quando você baixa um arquivo que contém vírus, se você só baixar ele, pessoal, não vai acontecer nada. Por quê? Porque é necessário que você clique nesse vírus, que você clique ali no arquivo que esteja infectado, para você ver aí o que é esse tal de vírus. Eu vou ficar aqui um pouco fora, pessoal, para que vocês possam ler aí o slide, tá? Bom, então, pessoal, o que seria isso? Tá? O que seria esse tal de vírus? Vamos lá. É um programa que ele é parte de um programa, tá? Ou de um arquivo. E aí, pessoal, quando você executa, ele acaba se multiplicando. Tá? Ele pode inserir cópias dele mesmo em outros programas e arquivos. Tá? Legal, pessoal. É necessário também que a gente entenda que há vários tipos de vírus. Tá? Por exemplo, a gente tem o primeiro aqui que seria o vírus de e-mail. Tá? O vírus de e-mail, pessoal, é bem fácil, né? É quando a gente recebe um arquivo com anexo, aí a gente baixa esse arquivo. Ah, quer dizer então que se eu só receber o arquivo como anexo e eu não fizer, e eu não baixar, eu não vou pegar? Não, pessoal. É necessário que você, além de baixar, que você execute esse arquivo, tá? Outro, pessoal, é o vírus de script. Pessoal, o vírus de script é muito importante. Tá? Caiu aí na prova da Polícia Rodoviária Federal em 2019, tá? O vírus de script, pessoal, ele está no corpo da imagem HTML, tá? Ele está obviamente escrito ali, né, em uma linguagem script, e ele está em HTML, ele está no corpo do e-mail ou no corpo da página de internet. E aí, pessoal, quando você acessa uma página, ele acaba sendo executado automaticamente, tá? Obviamente, pessoal, que tem alguns tipos de proteção para isso, tá? Por exemplo, se você utiliza o Internet Explorer, você vai ver lá que tem o ActiveX, no Google Chrome, no Firefox, todos têm proteções contra esse tipo de vírus. Legal? Depois a gente tem, pessoal, o vírus de macro. O vírus de macro, se você não sabe o que é uma macro, vamos voltar aqui um pouco lá para nossas aulas de escritório, tá? O vírus de macro, pessoal, ele ocorre por exemplo, quando a gente tem um Word, né, um Excel, o que é uma macro? A macro, pessoal, ela serve para fazer uma atividade repetitiva. Por exemplo, imagina que você tem uma célula do Excel em que todo dia você precisa atualizar o dólar lá. Obviamente seria muito chato se você precisasse ficar todo dia digitando o dólar lá. Então o que você faz? Você faz uma macro, um script, tá? Um código em que vá até a internet, busque o valor do dólar e atualize na planilha, tá? Toda vez que você executar, toda vez que você abrir o arquivo, alguma coisa do tipo, tá? Obviamente, pessoal, nessa linguagem, óbvio que eu posso trazer algum código malicioso, tá? Eu posso escrever ali algum código malicioso dentro daquele script e posso te mandar isso por e-mail,
tá? Para que você execute isso. Legal? Depois nós temos o vírus celular, tá? Ele é recebido por Bluetooth ou SMS, bem tranquilo. E o vírus de boot, pessoal. O vírus de boot é muito importante que a gente saiba, tá? O vírus de boot, pessoal, ele é um pouco problemático, por quê? Porque ele está inserido no HD, tá? Geralmente ele pode danificar ali a parte de inicialização do HD. E ele é executado, pessoal, antes da inicialização do sistema operacional, tá? Por isso que ele pode não ser detectado ali por anti-malwares ou anti-spywares, tá? Obviamente tem alguns tipos de ferramentas que nos ajudam a prevenir esse tipo de vírus. Legal? Bom, pessoal, então esse aqui foi a nossa parte de vírus, tá? Vamos aí continuar. Vamos fazer aí uma questão, legal? FCC 2018. O usuário de um computador deu um duplo clique sobre um programa. Então repara que já houve uma ação do usuário, ok? Executando, e seu computador foi infectado por um malware que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros arquivos. Tais características permitem-se concluir que o computador foi infectado por um, letra B, vírus. Né? Pessoal, então, por exemplo, por que não poderia ser um worm? Tá? Primeiro que não tem a alternativa worm, né? Ele tem a letra A, worm, mas o worm não existe, é o worm. Tá? O worm, pessoal, que a gente vai ver logo depois desse, tá? Ele se propaga independente da ação do usuário, tá? Então, por exemplo, se o usuário ele clicar, não depende que o usuário clique no arquivo para que ele infecte outros arquivos, tá? E outra coisa, pessoal, que vale deixar claro aqui é que o worm, pessoal, ele não faz parte de outros arquivos, diferentemente do vírus, tá? O vírus ele precisa de um hospedeiro para fazer parte, para que ele possa agir, tá? Ele precisa de outro arquivo. Legal? Bom, mais uma questãozinha aqui. Então, FCC 2018. Ao utilizar um computador, mesmo com aplicativos de segurança instalados, é necessário tomar cuidado, uma vez que novas pragas virtuais podem ser criadas rapidamente. Correto? Desabilitar a autoexecução de mídias removíveis e não abrir ou não executar arquivos duvidosos pode ajudar a prevenir a infecção e a propagação da praga virtual malware do tipo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou desabilitar a autoexecução de mídias removíveis. Tá? Então a mídia removível ela pode autoexecutar algum arquivo ou alguma coisa do tipo. E também eu não vou executar arquivos duvidosos. Pessoal, repara mais uma vez que o vírus ele depende de uma autoexecução do arquivo, tá? Sem o arquivo eu não tenho como propagar o vírus, tá? E aí, como eu falei para vocês, é uma subcategoria de malware, legal? Então, gabarito, letra D de dado, ok? Então, dando prosseguimento aí à nossa matéria. Bom, e agora, pessoal, chegamos aí ao tal do worm, tá? Infelizmente comeu aqui um pouco o olhinho do worm, tá? Mas não tem problema. Então, o worm, pessoal, é um programa capaz de propagar automaticamente pelas redes. Então, repara, pessoal, que o worm ele não depende do usuário, tá? Ele vai sozinho, tá? Então, ele envia cópias de si mesmo para outros na rede. E além disso, pessoal, ele pode enviar cópias de outros por e-mail, tá? Toma muito cuidado com isso também, tá? Ele independe, pessoal, de programas, diferentemente do vírus, tá? E uma coisa, pessoal, que pode acontecer aí com o worm é afetar a disponibilidade da rede. Então, por exemplo, imagina que você tem um arquivo que vira 2, esses 2 viram 4, esses 4 viram 8, e eles começam a se propagar, até, pessoal, que a sua rede ela começa a ter tanta cópia de arquivo que a capacidade dela vai reduzindo, e uma hora a rede para, tá? De tanta coisa que ela não aguenta mais. Pessoal, uma observação que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, por gentileza, tá? É que
os worms, pessoal, eles são autodetectáveis pelos firewalls, tá? Então, ué, professor, mas não seria por um anti-malware? Sim, pessoal, o anti-malware pode ali, de repente, se estiver só no seu computador, detectar um worm, tá? Mas os firewalls também conseguem detectar esse tipo de malware. Isso é uma questão que já foi cobrada pela CESP e é interessante que vocês saibam. Legal? Muito bem. Então, vamos fazer aí uma questãozinha, né? Pra gente assentar bem o assunto. Legal? Então, IDECAN 2019. A imagem abaixo refere-se a uma manchete publicada em um site de notícias da internet sobre um ataque de hackers ocorrido na Alemanha. Os hackers se aproveitaram das vulnerabilidades de segurança da informação, utilizando vários tipos de malwares para auxiliá-los nos ataques. Entre os tipos de malwares, aquele que é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores, é conhecido como worm, pessoal. Foi o que a gente acabou de falar, tá? Então, o gabarito nosso aí é a letra C de casa. Legal? Próxima questão, FCC 2019. Essa é legal, hein? Vírus e worms são dois tipos de malwares que podem ser obtidos por e-mails. Foi o que a gente acabou de falar. Em sites da internet, no compartilhamento de arquivos, redes sociais, mensagens instantâneas e outros. Diferente dos vírus, pessoal. Diferente dos vírus, os worms. Vamos de baixo para cima. Normalmente enviam spam e phishing automaticamente a partir do computador? Não, pessoal, normalmente não, tá? Eles podem se propagar aí por e-mail, mas não é o comum, ok? São instalados no computador quando se executa um arquivo infectado? Não. O worm não precisa de execução. Letra C. Normalmente alteram e removem arquivos do computador? Não, pessoal. Quem tem essa atividade danosa de provocar algum dano é o vírus, tá? O worm não. Letra B. Propagam-se por meio da inserção de cópias de si mesmo em outros arquivos. Pessoal, quem faz isso é o vírus, tá? O worm não precisa colocar cópias de si mesmo em outros arquivos. Eles são independentes de outros arquivos. E gabarito, letra A. Propagam-se enviando cópias de si mesmo automaticamente pela rede, tá? Então, nosso gabarito aí é a letra A de amor. Legal? Muito bem. Bom, chegamos então, pessoal, ao nosso próximo assunto, tá? Que foi o que a gente já fez aí uma breve introdução sobre ele. Eu só vou me ocultar aqui para que vocês possam observar um pouquinho melhor a descrição da leitura. Legal? Então, bots. Os bots, pessoal, é um tipo de programa, tá? É um arquivo malicioso e quando ele é instalado no computador, tá? Ele permite, pessoal, com que o atacante tenha um controle remoto do nosso computador, tá? Por exemplo, ele consegue desligar o nosso computador remotamente, ele consegue ligar dependendo das circunstâncias, ele consegue fazer atividades como, por exemplo, um ataque de DDoS utilizando o nosso computador, tá? Pessoal, o bot, tá? Ele possui ali um processo de infecção e propagação similar ao do worm, tá? Então, por exemplo, ele consegue se propagar automaticamente, tá? Igual a gente falou do worm. Ele explora vulnerabilidades, por exemplo, que existem em algum programa instalado, em algum computador do tipo, para que ele possa inserir cópias de si mesmo e ajudar aquilo a se propagar. Legal? Então, esses são os bots. Pessoal, só para a gente completar o assunto, a gente tem a tal da botnet, tá? E o que é essa tal de botnet? A botnet, pessoal, é quando a gente tem uma rede de bots, tá? Já se propagou. E aí a gente usa essa rede formada por milhares de computadores, zumbis, para criar uma ação, tá? Por exemplo, um ataque de DOS ou algum outro tipo de ataque, tá? Mas repara que sempre há uma ação danosa, legal? Bom, vamos fazer uma questãozinha aqui só para a gente assentar o assunto. FCC 2019. Um analista descobriu que seu computador estava infectado por bots maliciosos. A primeira ação que um analista deve realizar para proteger os dados deve ser... Então, pessoal, ele viu que tem um bot, tá? O meu computador já está conectado com o bot. O que será que eu tenho que fazer, pessoal? Vamos lá. Letra A. Instalar um antivírus e examinar o computador com os recursos após a sua instalação. Instalar um antivírus. Pessoal, a palavra mais correta seria um anti-malware, né? Então, não. Porque vai demorar muito até ele fazer isso.
pode ocorrer o risco do bot se multiplicar, ou também do atacante acessar o computador dele remotamente. Letra B. Instalar um antibot, que é uma variação de antivírus para proteger o computador contra bots e botnets. Não, pessoal, também nada a ver. Reiniciar o computador para que o bot seja eliminado da memória. Não, pessoal, reiniciar o computador também não vai ajudar, tá? Porque quando você ligar de novo, o bot vai estar lá instalado. Letra D. Abrir uma ordem de serviço para que o suporte técnico examine o computador. Aí a gente teria o mesmo problema da A, né, pessoal? O bot ia se multiplicar, o atacante poderia acessar remotamente. E aí, a letra E, né, desconectar o computador o mais rápido possível da rede. Sim, né, pessoal? Porque o que acontece? Quando você desconecta o computador, você impede que o bot se multiplique e você impede também que o atacante acesse o computador, tá? E aí depois você pode ali instalar um anti-malware, alguma coisa do tipo, para poder examinar o computador, ver e tentar eliminar o bot. Legal? Então nosso gabarito aí é a letra E de elefante. Legal, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Galera, se você tiver aí com algum problema, tá? Dá uma pausa no vídeo, vai aqui, ó, bebe uma água, ok? A gente tem que ter calma, pessoal, tá? Não adianta a gente querer ver a aula aí por inteiro, sem pausar, porque, pessoal, é o que eu sempre falo nas minhas aulas, tá? O nosso cérebro, ele aproveita ali os primeiros 30, 40 minutos. Vai passando desse tempo, a gente começa a ficar já mais sobrecarregado, né? O nosso cérebro já começa a se dispersar, a gente olha para o celular, né? Então, começa a acontecer ali coisas que a gente de fato não gostaria, tá? A gente às vezes quer focar 100%, mas a gente sabe que é um pouco difícil. Então dá uma pausa, bebe uma água, vai ao banheiro, volta. Legal? Bom, depois dessa distração, vamos continuar aqui na nossa aula. Bom, pessoal, então o nosso próximo assunto é o tal do spyware. O spyware, pessoal, como muitos já conhecem, ele é o tal do software espião, tá? Então, a intenção do spyware, pessoal, é verificar a atividade de um usuário, de um sistema, de alguma coisa e transportar essas informações para um terceiro, para alguém de malícia, tá? Outra coisa que é legal a gente ressaltar, tá? É que a gente tem 3 tipos de spyware, tá? Que eu coloquei aí logo ao lado para que vocês possam observar. Provavelmente minha foto deve estar escondendo um deles, só para mostrar aí para vocês. Então nós temos o Keylogger, nós temos o Screenlogger e nós temos também o Adware, tá? Vamos aí conhecer cada um deles, tá? Vamos começar aqui pelo Keylogger. O Keylogger, pessoal, ele faz a captura de teclas pelo tudo que o usuário digitar. Vale ressaltar, pessoal, que o Keylogger ele se restringe ao teclado físico, tá? Então, nunca que o teclado virtual vai dar certo, legal? Então, tudo que o usuário digitar no teclado físico dele vai ser capturado pelo Keylogger, legal? Bom, o próximo é o Screenlogger. O Screenlogger, pessoal, ele é capaz de armazenar a posição do cursor do mouse. Por quê? Quando a gente descobriu, né, pessoal, o Keylogger, o pessoal começou a usar o teclado virtual para digitar a senha, digitar coisas importantes, né? E aí, até que surgiu o Screenlogger, que o que ele fazia? Ele capturava a posição em que o cursor do mouse, quando ele era acionado, quando a gente clicava, o Screenlogger tirava um print screen da tela, tá? E por fim, nós temos o tal do Adware. O Adware, pessoal, vem da abreviação aqui de Advertising Software, tá? Ele é projetado para apresentar propagandas e monitora as atividades do usuário, para exibir propagandas direcionadas de acordo com o gosto, tá? E essas propagandas elas podem ser enviadas na forma de spam, na forma de notificações, tá? Então, pessoal, o Adware, às vezes, dependendo do software, não dá nem para afirmar com 100% de certeza que ele foi instalado com o objetivo de propaganda, tá? Ou com o objetivo de ser um código malicioso.
mas ele é classificado como um código malicioso porque ele fica monitorando ali o que o usuário faz. E obviamente que isso não é legal, né, pessoal? Já imaginou um software monitorando o que você está fazendo? Tá? Então, vamos lá, vamos aqui para mais uma questãozinha. Legal? Então, IAS 2019, um spyware é um programa desenvolvido para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa que corresponde a um programa que pode ser classificado como um spyware. Bom, pessoal, então nós vimos 3, tá? Então, hotkit, não. Backdoor, não. Adware, sim. Vírus e worms, não, tá? Então, nosso gabarito aí, letra C de casa. Legal? Temos aqui mais uma questãozinha. FCC 2018. Após acessar um website para download de músicas da internet, foi notado que o navegador da internet passou a mostrar janelas pop-up. Se você tem dúvidas do que é janelas pop-up, a gente comenta sobre isso na aula de internet, tá? Que a gente não vai comentar nesse momento. Com propagandas de forma infinita, ou seja, após o fechamento de uma janela. Outra é apresentada em seguida, de forma contínua, e esse efeito característico do ataque de malware, conhecido como... Bom, aqui, pessoal, ele trouxe características, né? Então, repara que ele acessou um site de músicas, de download de músicas, né, na internet, e depois ele começou a mostrar um monte de propaganda de forma infinita, tá? Obviamente, pessoal, falou de propaganda, a gente tem que linkar ali ao adware. Mas professor, a letra B seria spyware. Pessoal, concordo que de repente daria para tentar um recurso nessa questão, tá? Por quê? Porque o adware é uma subcategoria de spyware, né? Então, infelizmente, aí daria para tentar alguma coisa, tá? Mas, obviamente, ele foi bem específico no que ele quis, tá? E aí, nosso gabarito aí só pode ser a letra A. Legal? Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao tal do backdoor. Backdoor ou porta de trás, né? Então, repara aqui na figurinha que nós temos, que é basicamente um malware, né? Abrindo a porta para que outros malwares possam entrar, tá? Então, pessoal, o que é essa tal de backdoor? A backdoor, pessoal, ela é um malware, tá? Que ela permite com que tanto o invasor quanto outros malwares possam retornar ali ao computador, tá? Então, por exemplo, repara ali no momento que ele fala pode ser instalado por outros malwares, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um vírus que carrega, posso ter um Trojan que carrega ali um malware, tá? E aí, a finalidade dele é assegurar um acesso futuro. Então, por exemplo, eu acessei hoje, vou lá e instalo uma backdoor para que eu possa voltar amanhã e ficar monitorando suas atividades dentro do computador. Tá? E pessoal, isso que eu deixei em vermelho aí para vocês, tá? Repara aí, sua finalidade é ativar a webcam. Na verdade, o Spy1, tá? Ele é um subtipo de backdoor, tá? Ele está dentro da categoria backdoor, tá? E o Spy1, a finalidade dele é ativar a webcam ou microfone sem que o usuário perceba. Pessoal, é por isso que esse aqui é um caso muito, muito conhecido, né? Em que o Mark Zuckerberg, tá? O criador do Facebook, ele postou uma foto, né, uma vez, e no notebook dele, pessoal, tinha uma fita isolante, tanto na câmera quanto nos microfones. Aí a gente para pensar, se o cara que é milionário, um dos caras mais ricos do mundo, tem uma fita isolante na câmera e nos microfones, o que dirá nós, meros mortais, né? Então, por isso que eu sempre recomendo, né, pessoal, aos meus alunos que façam isso também, tá? Tem até alguns dispositivozinhos que você pode abrir e fechar ali, tá? Então, a melhor segurança, pessoal, para esses dois é a segurança física. Legal? Muito bem. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui ao nosso assunto, tá? A gente chega aí à subcategoria de Trojan Horse, tá? Ou cavalo de Troia. Pessoal, o cavalo de Troia, tá? Aí, por um grande professor, tá? Que aprendi muito com ele, ele diz o quê?
que ele é o famoso travecão, tá? Ou seja, ele é quem ele aparenta ser o que ele não é, tá? O Trojan Horse, pessoal, ele vale ressaltar aqui que ele sempre faz o que ele se propõe a fazer. Então, por exemplo, se ele falar que ele é um jogo, ele vai ser um jogo. Se ele falar que ele é uma música, você vai ouvir a música. Se ele for uma foto, você vai ver a foto, tá? Só que sempre vem o presentinho, tá? O presentinho seria ali uma ação maliciosa. Então, por exemplo, ele poderia trazer junto um vírus, ele poderia trazer junto ali outros malwares, tá? Então, ele faz ali o que ele se propõe a fazer e junto ele traz outras intenções, outras coisas que podem afetar ali o seu computador. Legal? Bom, pessoal, então nós temos aí dois subtipos de cavalo de Troia, que é o ransomware e o hijacker, tá? Vamos começar aqui pelo ransomware. O ransomware é um malware, pessoal, que ficou muito conhecido aí em meados de 2017, tá? Ele ficou conhecido aí como WannaCry, tá? Na verdade, o WannaCry, pessoal, é um apelido que foi dado pro ransomware, tá? Toma muito cuidado com isso. Os apelidos, eles não caem em concurso. O que você vai encontrar efetivamente ali é o nome mesmo do malware. O malware se chama ransomware, mas em 2017 o que ocorreu, ele ficou conhecido ali como WannaCry. Bom, acredito que vocês devem ter percebido lá, chegou a parar hospitais, aeroportos, tudo por causa desse malware, tá? Então, o que é esse malware, pessoal? Ele sequestra ali os arquivos, tá? E depois ele ele criptografa esses arquivos, tá? Então, você não vai conseguir abrir nenhum arquivo. E depois ele solicita ali um resgate, por exemplo, geralmente eles pedem bitcoins, né? O resgate desse arquivo. E aí, pessoal, o que vale a gente ressaltar aqui? É que quando a gente cai nesse tipo de armadilha, tá? Eu acredito que não vale a pena você pagar porque você não tem garantia nenhuma, pessoal. Você nem sabe com quem você está negociando, tá? Então, a melhor prevenção para esse tipo, pessoal, é o backup, tá? Então, por exemplo, você tem backup das informações, você formata aquele arquivo, aquele HD que de repente ocorreu, né, esse tipo de prática, e só restaura o backup, tá? É a melhor coisa a se fazer nesse caso. Agora, se atingir tanto os seus arquivos quanto o backup, aí já é um problema. Beleza? Muito bem. Bom, trouxe aqui uma questãozinha. Vamos lá. IBFC 2019. As aplicações maliciosas, também popularmente chamadas de vírus no Brasil, né, como a gente conhece, são de muitos tipos, mas dependerá da estratégia de infecção adotada e do tipo de atividade desempenhada pelo programa. Analise as afirmativas abaixo, dê valor de verdadeiros e falsos. Vamos lá. As aplicações maliciosas são também conhecidas por malwares. Portanto, todo vírus é um malware? Correto, pessoal. Todo vírus é um malware, tá? Sem problema algum. Ok? Então, a gente já consegue ficar aí com duas alternativas. Letra A e letra B. O ransomware é um malware que sequestra os dados do computador. Ok? Criptografa os arquivos pessoais, mantendo o sistema operante. Cobra dinheiro para liberação, apagando os dados caso o prazo de resgate não seja cumprido ou se tentar a liberação do acesso sem o pagamento. Exatamente, pessoal. É isso que o ransomware faz, tá? Então a gente já tem até o gabarito da nossa questão aí, tá? Mas vamos continuar aí analisando as próximas. Bom, o worms são um tipo de malware, correto, né? O worm é uma subcategoria de malware que ao conseguir invadir em uma máquina, seguem se replicando e consumindo recursos computacionais, mesmo que muitas vezes não causem alterações no sistema ou corrompam arquivos. Também está correto, pessoal. Por que eles consomem recursos operacionais? Por necessitarem de ficar se replicando ali, tá? Então eles acabam ali consumindo memória, consumindo processamento, tá? Então também está correto. Trojan Horses ou Cavalo de Troia são malwares do tipo Worms. Parou. Não, nada a ver, tá? Trojan Horses são subcategorias de malwares. Legal?
Então, falso. Nosso gabarito aí, letra B, pessoal. Bom, vamos falar agora do hijacker, tá? O hijacker, pessoal, caiu aí na prova de 2014 de agente da Polícia Federal, tá? Uma questãozinha que foi anulada. Ela só foi anulada por causa da nomenclatura, tá? Mas vale a pena você observar a questão, tá? O hijacker, pessoal, também aqui a gente acabou comendo aqui uns olhinhos na hora de remover o background. O hijacker, pessoal, ele é um sequestrador de browser, tá? Então já aconteceu, por exemplo, o exemplo mais clássico que a gente tem, pessoal, é o tal do Baidu, né? Então quando você instala o Baidu e ele altera ali a sua página inicial, e aí, galera, não importa o que você faça, a página inicial, ela nunca volta ali ao normal, né? Infelizmente. Então esse seria ali um tipo de hijacker, tá? Acho que isso já deve ter acontecido com você, então você deve saber muito bem o que é esse tipo de malware. Legal? Bom, para a gente finalizar aqui esse assunto, vamos fazer uma questãozinha. FCC 2016. Um grupo de especialistas em segurança encontrou um novo tipo de malware que está espalhando massivamente por meio do Facebook Messenger. Trata-se do Digimine. Então, pessoal, Digimine é o apelido, tá? Vamos lá. Um malware que usa sistemas infectados para extrair a criptomoeda Monero. Esse malware é enviado às vítimas como um link para um arquivo de vídeo, quando é na verdade um script executável que afeta as versões desktop e a web do Facebook Messenger, usando o navegador para minerar moeda Monero. Esse tipo de malware, que parece ser uma coisa, vídeo, mas na realidade é outra, tá? Então foi o que a gente falou, pessoal. Ele parece ser uma coisa, mas na realidade ele é outra, né? Ele traz ali o presentinho, tá? É categorizado como letra A, Trojan, tá? Que foi o que a gente acabou de falar, pessoal. Então, gabarito aí da nossa questão, letra A. Legal? Muito bem. Bom, pessoal, se estiver indo rápido demais, é aquilo que eu falo, dá uma pausa, bebe uma água, legal? Vamos continuar então. FCC 2018. Não importa se o usuário utiliza Microsoft, macOS, Android ou outro tipo de sistema operacional, pois ao se conectar na internet com um deles, já fica vulnerável a uma infinidade de ataques digitais e podendo sofrer com um tipo de malware, cuja invasão é realizada com o intuito de causar algum dano ou roubar as informações. Marca isso aí, pessoal. É realizada com o intuito de causar algum dano, tá? Aqui, é causado algum dano ou roubar algumas informações. O malware referenciado no texto é um programa que, além de executar as informações para o que foi aparentemente projetado, então, é aquilo que eu falei, se ele é um vídeo, você vai ver o vídeo, se ele é uma foto, você vai ver a foto, se ele é um jogo, você vai jogar o jogo, tá? Ele também executa outras funções maliciosas sem o conhecimento do usuário, ataca através de programas que necessitam ser explicitamente executados para que sejam instalados, mas também podem ser executados por atacantes que após invadir um computador, alterando programas já existentes para que também executem ações maliciosas. Este malware é denominado letra C, Trojan, tá? Então, pessoal, foi aquilo que a gente comentou, tá? É o famoso tal de travecão, tá? Então, ele aparenta ser algo que ele não é, tá? E ele sempre traz ali o tal do presentinho, legal? Bom, por fim, pessoal, chegamos aí ao nosso último malware, que é o tal do rootkit. Pessoal, o rootkit, ele é o malware mais inteligente, tá? Se você for reparar aqui, pessoal, a gente tem aqui um bonequinho, né, com outros malwares na mão, tá? E a função do rootkit, pessoal, é exatamente essa, é esconder outros malwares. E aí, pessoal, o rootkit, ele pode até, de repente, ali, ele pode até se sacrificar para proteger o malware, tá? Isso pode acontecer também, sem problema nenhum. E aí, pessoal, o legal do rootkit, tá? Eu até coloquei aqui em vermelho, deixa eu me esconder para vocês poderem observar melhor. É que ele pode inicializar antes do sistema operacional, justamente para esconder esses outros malwares, tá? Também, pessoal, o rootkit é um software que cai bastante em provas, legal? Então, pessoal, para a gente finalizar, eu quero deixar essa tabelinha aí para vocês, tá? É uma tabelinha, pessoal, muito importante, tá? Então tirem print dela. Se ela não estiver dando para visualizar bem,
vai lá na cartilha de segurança para a internet do CGIBR, que vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor ela, tá? Essa é aquela, pessoal, que vale vocês tirarem um print, imprimir e colocar na parede, tá? Então, dá uma pausa no vídeo aí, tira o print, legal? Bom, pessoal, e isso foi... isso aí são os nossos malwares por enquanto, tá? Bom, então eu já... Deixa eu ficar grandão aqui novamente, tá? Pessoal, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, tá? A participação, a paciência. Eu sei que essa aula aqui, pessoal, ela até apresenta um conteúdo bem legal, tá? Em comparação a outras aulas, tá? Tô deixando aqui, pessoal, para vocês, novamente, as nossas redes sociais, tá? Sigam a gente lá no Instagram. Se você curtiu essa aula, pessoal, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, tá? Compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder, tá? E também, pessoal, segue a gente lá no Instagram, @QualisConcursos. Sigam-me também lá no Instagram, tá? Eu posto também várias questões, algumas dicas e outras coisas, tá? @prof.viniciusguinante. E é isso, pessoal. Então eu gostaria aí de agradecer, tá? Cada um de vocês que nos assistiu até agora, tá? Essa foi a nossa primeira aula aqui no canal do Qualis Concursos, a nossa aula de segurança da informação, tá? No assunto de golpes e malwares. E é isso, pessoal. Continuem estudando, tá? Não parem de estudar, mesmo nessa quarentena, tá? Os concursos vão voltar e a nossa hora, a sua hora, tá? Vai chegar, com certeza. Legal? Então, pessoal, um grande abraço a todos, tá? Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus e grande beijo. Muito obrigado. Valeu!